Então, seu avô era um formador de atletas. Cara, sim. Teve muita gente aí? que saiu de lá e foi pra muito lugar, assim. Tem os meninos que até hoje jogam, não lembro o nome. É interessante que Tal de Neymar. Puta merda. essa época aí, ele era da onde, seu avô? De Campinas, a gente era de Campinas. Tá. Lá na nossa região, não tem... A cultura do futebol é muito mais fraca, né? Então, geralmente, as referências de atleta não são nem formadores de atleta profissional. Geralmente é uma escolinha de futebol que não vai dar futuro para ninguém, mas é a escolinha da região. Tá. Então é essa. Então eu imagino que a responsa, não sei qual que era a sua percepção, quando você novinho assim, de qual que era a parada. Se você tinha esse sonho de ser jogador de futebol, qual que era a referência que você tinha, se tinha alguém que tinha passado por ele ali que você conhecia e você viu que teve sucesso e você atribuiu a ele. Como que foi essa coisa aí? Cara, meus dois avós jogaram. Na época não dava dinheiro, mas jogaram em alguns clubes. Esse meu avô jogou... Eu sei que ele jogou... Não sei se ele jogou no Santos ou se ele jogou com alguns caras que eram no Santos. Jogou em alguns outros clubes. Meu avô, por parte de mãe, jogou também. Meu pai jogou até os 19 anos. Parou porque sofreu um acidente de carro. E aí falou, vou estudar. E aí foi ser engenheiro. E eu cresci escutando essas histórias, assim, sabe? Tipo, seu avô era muito bom de bola, seu pai... Falavam que meu pai era um zagueiro clássico que não batia, tipo Juan, assim, sabe? E eu escutava sempre o pessoal falar, e a minha família tinha uma festa, assim, que era sempre muito marcante pra gente, que chamava SPFC. A família toda era muito familiarizada com futebol. Cara, futebol, samba, muito forte. Eu vejo você falando com uma naturalidade, como se sempre fosse do seu contexto. Sim. Não, do lado de cá é uma coisa extremamente... Não vou falar estranha, mas extremamente diferente de qualquer realidade que a gente conheça. Apesar de eu ser muito bom de bola, comparado... Mas você tem cara de volante, meu irmão. Fala dele. Sempre fui Pergunta pra ele agora qual que é o volante no futebol. O que ele faz, né? Ele é bom de volante. Dirige no caso. Muito bom, inclusive. Kart, essas coisas você gosta também, não? Qual é? Kart, essas coisas, não? Sim, curto pra caraca. Cara, eu tô pegando gosto. Não pratico muito, mas acho massa pra caramba. Eu tô pegando gosto, não sou bom, não. Mas você vê que o futebol tá na parada quando você fala o seguinte, meu pai jogava bola pra caramba, aí machucou, foi fazer engenharia. Sim. Tipo, é o inverso do rolê natural. Droga. Não sei, né? Tipo, a galera quer o tradicional, né? O convencional, na verdade, vou estudar, fazer um curso, não sei o quê e tal. E aí pode acontecer no momento ali de identificar que o cara é bom de bola, identificar que o cara tem um potencial de outra coisa e o cara sair. Mas eu acho que pouca gente tem como primeira opção, de fato, assim. Tá, ou não, talvez eu esteja falando besteira aqui, é o meu contexto. Cara, eu não sei, meu pai a gente nunca conversou sobre isso, assim, qual que foi... Mas tinha essa ligação muito forte dentro de casa, assim, muito forte. Sempre com futebol. Meu avô era Ponte Preta no roxo, então assim, Ponte Preta é preto e branco, Guarani o rival, verde e branco. Dia de jogo do Guarani não entrava ninguém de verde em casa. Então era almoço de família. Cara, você errou, você chegou de verde. Volta, troca de roupa que a gente espera o almoço. Não, era loucura. Aí minha avó ficava puta, sabe? Não, então ninguém vai almoçar enquanto eu não voltar. Você tem que voltar. Então assim, era uma loucura. Ele punha bandeirão da ponte, ia pro campo. Meu avô tinha cadeirinha, aquelas cadeirinhas cativas no campo da ponte. Então assim, a gente cresceu muito com isso. E que nem eu tava falando, tinha uma festa que rolava da família, chamava SPFC. Que era samba, pagode, futebol e cerveja. Eu não lembro se ela rolava tipo de 15 em 15 ou se era mensal, mas rolava essa festa tipo, pelo menos uma vez por mês. E aí rolava um futebol de manhã, que eram os amigos, né, tipo os primos, amigos e tal. A hora que acabava o futebol, começava o samba e o churrasco, assim. Então a gente fez muita amizade por isso, tal, foi muito legal. Então eu sempre cresci dentro dessas histórias, assim, né, de futebol, meu avô... A escolinha do meu avô já era aposentado, ele resolveu montar essa escolinha para ajudar a tirar a molecada da rua, né, para poder ajudar crianças a ter uma função, né, porque o bairro é muito simples lá, na verdade. Então, depois de mais velho, você consegue ver, assim, quantas vidas ele salvou ali, né? Porque treinava de manhã, treinava à tarde, ele cobrava nota, então, assim, foi mal na escola, você não ia pro jogo, sabe? Era bem legal, assim. Massa. E você tinha... Tipo, o avô tinha isso como missão, assim. Imagino que ele chegou a jogar profissionalmente ou não? Cara, eu acho que, assim, porque meu avô morreu, eu era, tipo, adolescente, assim. Uhum.
Mas pelo que eu sei, ele jogou profissionalmente, mas assim, naquele tempo lá atrás, não sei os clubes que ele jogou. Mas você tinha ele como referência, tipo, meu avô e tal. Meu maior ídolo, meu maior ídolo. Nossa. Eu não tive muito futebol, assim, como referência, porque meu pai, tipo, vou assistir jogo da Copa e tal. Não era muito... Mas eu acho massa quem curte e eu vejo que... Mas é interessante que é uma característica mesmo mais paulista, eu acho. Paulistana, né? No geral, do que a gente lá que tem um time ou outro que foi bem em uma época ou outra. Pode ser por isso. Vocês torcem pra que time? Eu torço pro São Paulo. São Paulo? Cara, pra falar que eu tenho, assim, é Corinthians, mas nunca... Sinceramente, eu não acompanho muito. Eu já fui vidrado, assim, no futebol, mas por influência do meu pai também. Tá. Mas é uma coisa que ficou na minha infância. Mas a gente vê até essa questão da referência, né? Que assim, vocês foram torcer pra time daqui, né? Sim, exatamente. Exatamente. Tipo, na verdade, eu acho que se você for fazer uma pesquisa, 1% da população torce. Acho que nem isso. Acho que eu tô sendo exagerado em falar que 1% da população torce pra um time que de lá. Até quais são os times lá? Eu nem sei, na verdade. Operário, Comercial, Sene. Operário é conhecido. Operário é conhecido porque foi... Revelou muito jogador também, né? É o time que teve a melhor performance na história, foi o Operário, que já ficou em terceiro em um Brasileirão, alguma coisa desse tipo. E aí tem Operário, Comercial e Sene. São os 3 times principais de lá, mas que mesmo assim, se for olhar no cenário brasileiro, eles não têm muita... Mas em relação a percentual, você está sendo injusto. Porque o Mato Grosso do Sul ele tem 2% da população do Brasil. Então desses 2%, 1%. Cara, mas... muita gente, né? Aí se você falar que do Mato Grosso do Sul, 50% torce... Eu acho que é admirável que exista, tipo, por mais baixo que seja o percentual, exista os caras que vão lá torcer pro time deles. Sim. Esse time que não tem projeção nacional nenhuma. Mas o tem cara uma parada, eu acho que de regionalizar. Eu acho que é cultural mesmo, é cultural a coisa. E tem os times que recebem mais dinheiro também, né? Se a gente for... Porque assim, se a gente pegar os times de São Paulo, os times do Rio, né? Eu tenho amigos que são do Maranhão, que assim, os caras são todos flamenguistas, assim. Porque, tipo, a Globo passava jogo, mas passava jogo só do Flamengo. Então é o jogo que você assiste na televisão, né? Aquele jogo que você consegue assistir, que você vê o time buscando um título, né? Acho que título também é uma coisa... A gente falou do Neymar. Quantos moleques viraram santista por causa do Neymar? E o Santos era um time que, assim, a gente brincava que era torcida de avô, né? Porque, assim, ninguém torcia mais pro Santos. Tinha até um amigo meu que ele era santista. O meu pai, corintiano, eu, corintiano. Aí o pai do cara, santista, ele, santista. E a gente falava, cara, quem que é santista? Tem santista. Tem essa coisa de hierarquia, né? Uma coisa que o meu pai fez questão é de eu não torcer do mesmo time pra ele. Ainda bem, porque ele é botafoguense. Então, não ia ganhar nada, não ia ser feliz. Mas achava isso legal, achava isso interessante, porque geralmente é o contrário, né? O cara tem um filho e já coloca a roupinha de bebê do time. Engraçado que eu tenho camiseta, quando era moleque, eu tenho camiseta com eu tenho foto com camiseta do Flamengo, do Corinthians, do Santos, do Botafogo, que a galera ia dando camiseta. Quem for campeão, você pode. Exatamente. A galera ia dando camiseta e tem um monte de coisa registrada, tá ligado? Mas vocês sabem que eu me arrependo de não ter sido torcer pelos times da região. Tipo, Você torce pro Santos? Sou São Paulino. Mas eu, tipo, porque meu pai era São Paulino. Você tira pelo nome da festa da família, né? Sim. Cara, eu queria ser pontepretano, assim, sabe? Tipo, em Campinas eu tenho muito apreço pela ponte. Por causa do meu avô, de ir muito no campo. E, cara, em Campinas são quase 140 quilômetros de São Paulo. Então, pra mim, assistir um jogo de São Paulo era muito difícil, assim, sabe? E, cara, eu fui mais jogo da ponte do que jogo de São Paulo. Porque os amigos iam, reunia a galera, a gente assistia o jogo. Que nem agora eu tô em Santos, né? E torço pro São Paulo. Ainda é longe, mas assim, ainda é mais ou menos a mesma distância, mas ainda é longe. Aí a Marina, minha esposa, que é santista, que fica enchendo o saco. A hora que liberar, a gente vai assistir o jogo do Santos. Se bem que o Santos eu gosto. Mas teu avô era São Paulino? Meu avô pontepretano. Roxo. Mas... É ele que não deixava você entrar de verde do Guarani. É verdade. Falou. Os dois voos? Você falou que os dois O primeiro, influência. O Perto de Manhã eu não conheci, mas se eu não me engano ele era pontepretano. De Campinas também.